Bem-vindos ao Vulcões Info, hoje com notícias do terremoto em Taiwan e uma nova erupção no vulcão mais mortal da América do Sul. Durante a última semana, Taiwan enfrentou um enxame de terremotos que se sucederam rapidamente, todos com magnitude suficiente para serem sentidos e potencialmente causarem danos significativos. Em um intervalo de 24 horas, entre as 14 horas e 26 dos dias 22 e 23 de abril, uma área específica registrou 22 terremotos de magnitude 5 e 21 terremotos de magnitude 4, ocorrendo um após o outro de forma quase contínua. Surpreendentemente, um terremoto de magnitude 5,8 ocorreu enquanto o tremor de um terremoto menor de magnitude 4,8 ainda estava em curso. Embora esses eventos possam ser considerados réplicas do terremoto destrutivo de magnitude 7,4 que atingiu a região 3 semanas atrás, eles romperam com o padrão esperado de uma redução gradual e segura na atividade sísmica secundária. Além disso, o número significativo de terremotos de magnitude semelhante, especialmente nas faixas de 4,5 a 4,9 e 5,0 a 5,4, desafiou as expectativas, ocorrendo em uma frequência mais alta do que o esperado para a sua categoria de magnitude. Durante esse período de 24 horas, mais terremotos de magnitude 5 foram registrados do que nos 18 dias anteriores, indicando uma intensificação da atividade sísmica na região. Embora a sucessão de réplicas sísmicas seja incomum, não há precedente conhecido em que um número tão grande de réplicas significativas tenha ocorrido após um terremoto principal, especialmente com um agrupamento de réplicas de maior magnitude do que o esperado em comparação com a taxa habitual de réplicas de menor intensidade. Por que tantos terremotos ocorreram e existe o risco de isso se repetir? Muitos residentes, que recentemente experimentaram esses terremotos consideráveis, estavam começando a se sentir menos preocupados com a possibilidade de grandes réplicas até os eventos dos dias 22 e 23 de abril. Em relação à primeira pergunta, e isso pode surpreender alguns, os cientistas não têm uma resposta definitiva sobre por que tantas réplicas de magnitude similar aconteceram em rápida sucessão. Embora teoricamente isso possa ter sido resultado do acaso, criando uma distribuição de dados improvável, outras possibilidades também são consideradas. É importante notar que, durante as 24 horas de intensa atividade sísmica, 2 terremotos maiores ocorreram no meio do período, com magnitudes registradas de 6,1 e 6,0. Enquanto os tremores após esses eventos de magnitude 6 podem ser considerados réplicas desses eventos específicos em vez do terremoto de magnitude 7 ocorrido em 3 de abril, há uma tendência de aumento gradual que leva a esses tremores. Nas últimas 12 horas, houve uma ocorrência bastante incomum em que um terremoto foi seguido por um terremoto maior, conhecido como choque prévio. No entanto, a probabilidade de um terremoto de qualquer magnitude ser um prenúncio de um terremoto maior nas próximas 72 horas é de apenas 6%, indicando que a maioria dos terremotos não possui choques prévios. A distribuição irregular das magnitudes dos terremotos persiste mesmo ao separar os eventos em choques prévios e réplicas. Uma explicação possível é que a ruptura do Longitudinal Valley Fault em 3 de abril, combinada com a deformação causada pelos tremores secundários nas semanas seguintes, levou ao movimento eficiente das seções da falha ou de falhas menores relacionadas. Se as falhas menores foram a causa, elas podem existir como uma série de segmentos de comprimento aproximado, onde a deformação máxima resulta na ruptura total dessas falhas menores, mantendo os terremotos em torno de magnitude 5. Felizmente, os terremotos dos dias 22 e 23 de abril causaram apenas danos leves em comparação com o terremoto mais forte de 3 de abril, que causou prejuízos de US$1 bilhão. Espera-se que a taxa de réplicas diminua rapidamente ao longo da próxima semana, com uma baixa probabilidade de outro enxame de terremotos ocorrendo com a mesma intensidade. O vulcão Nevado del Ruiz, na Cordilheira dos Andes colombiana, soltou uma pluma de cinzas no dia 13 de abril, indicando atividade sísmica. Apesar do nível de alerta permanecer amarelo, o Serviço Geológico Colombiano, SGC, monitora a situação de perto. Cientistas acompanham os tremores e a emissão de fumaça, buscando entender o comportamento do vulcão. Estudos recentes revelam segredos do Nevado, ajudando na previsão de erupções futuras. Embora não haja indícios de erupção iminente, as autoridades pedem vigilância da população e das áreas próximas ao vulcão. Planos de evacuação estão em vigor e as comunidades estão sendo informadas sobre os riscos e procedimentos a serem tomados. A emissão de cinzas serve como um lembrete do passado explosivo do Nevado del Ruiz,
que em 1985 devastou a cidade de Armero com um fluxo de lama e detritos, matando mais de 25 mil pessoas. A ciência é fundamental para entender o vulcão e desenvolver modelos para prever erupções, mitigando seus impactos. A segurança da população é a prioridade das autoridades, que trabalham em conjunto com a comunidade científica para garantir o bem-estar de todos.